Amados, eu tenho a alegria, né, de compartilhar com vocês que a Bíblia nos ensina muito e a cada instante, a cada momento que a gente aprende, que a gente lê a Bíblia, nós vemos coisas, o Espírito Santo nos revela algo mais. Por isso que ninguém poderá dizer, ninguém pode nem poderá dizer que Deus já revelou tudo para ele. Deus já me revelou tudo, não é verdade? A Bíblia é uma fonte inesgotável. Então, esse texto que nós já estamos estudando há alguns dias, Lucas capítulo 10, nele, vamos estudar hoje sobre a individualização da responsabilidade salvífica. O que quer dizer isso, pastor? Vamos falar hoje da responsabilidade que as pessoas que rejeitam a salvação, têm e que nós precisamos, tanto quanto elas, ter esse conhecimento. Para isso, quero me deter com os irmãos em alguns versículos do texto. O primeiro deles está no verso de número 5, do capítulo 10, abram aí, que diz: quando entrarem numa casa, digam primeiro paz seja convosco, que eu preguei a semana passada, com outra abordagem. Fizemos outra abordagem, né? Mas agora diz assim: se houver, repitam comigo, se houver, é condicional, pode não ter. Olha, você vai ao supermercado, se tiver, é diferente de dizer assim: vai ao supermercado, por favor, porque lá tem. Lá terá isso, lá vai ter esse produto. Não está escrito isso aqui. Está escrito se houver, o que é mais provável não ter. Se houver ali um filho da paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, voltará para vós. Ok. Aí vamos mais abaixo, ele diz o verso 8. Verso 10. Mas quando entrardes numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas e digam até o pó da sua cidade que se nos apegou aos nossos pés, sacudimos contra. Sacudimos contra. Interessante que ele não diz assim, sacudimos para, mas sacudimos contra. É uma ação contra alguém. Acho que essa mensagem de hoje vai mexer um pouquinho no pensamento de muitos irmãos que acabam tendo dificuldade de entender e até entende de forma distorcida a ação que muitas pessoas têm em relação ao cristianismo, ao evangelho. Depois ele diz aqui no verso de número 13, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e em Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco, cobrindo-se de cinza. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e para Sidom do que para vocês. E Cafarnaum, você será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Porque no meio de uma instrução que está do versículo 1 até o versículo de número 11, se a gente ler o
o verso anterior, eu li o 13, mas se lermos o 12, vamos ver que ele diz que Sodoma vai passar, na linguagem de hoje, ele diz assim, ó, na linguagem de hoje, ele diz assim, Sodoma vai passar liso. Vocês, o negócio, a chapa vai esquentar. Quem conhece a história de Sodoma sabe como foi o juízo. Perceba que Jesus está dizendo que haverá um juízo severo para aqueles que rejeitam a fé. Juízo este que o que foi realizado ou aplicado a Sodoma e Gomorra será incomparável com o que vai haver. Irmãos, preste atenção aqui, que aí dois diálogos me atrapalham. Será menos rigoroso. Estão me entendendo? Digam amém. E aí eu quero colocar com vocês exatamente isso, que explorando esse texto, e a gente trabalhando nessa temática, continuando trabalhando nesse tema, o texto que eu acabei de ler e citei com vocês esses versículos, retomei os versículos, mostram a nós que as pessoas que rejeitam a fé serão responsabilizadas por isso. E além disso, também o texto nos diz que há tais pessoas que rejeitam a fé, o próprio Senhor Jesus nos orienta a não despender. O que é isso? A não gastar muita força com eles. Nós vamos pensar nisso um pouco mais. Enquanto que com essas pessoas não se deve investir tanto tempo, tanta energia, já que elas demonstram que não há inclinação para o Evangelho. Uau! Eu disse que essa mensagem ia mexer um pouco com vocês. Ancorados apoiado na parábola das ovelhas, ou da ovelha perdida, alguém sempre diz que o bom pastor é aquele que vai em busca da ovelha perdida. Mas pouca gente diz que o mesmo Jesus também ordenou que não se gastasse tempo com as ovelhas perdidas. E aí, em outras palavras, o que nós estamos falando esta noite é que Jesus individualiza e responsabiliza toda pessoa que se recusa a receber e a aceitar o Evangelho. E mesmo aquele que aceitou, mas que depois se recusa ou recusa-se a manter-se nele, também será responsabilizado. Fato que não exclui a responsabilidade da igreja de pelo menos tentar levar a ele a paz, até ele a paz. Mas se ele não quer, Jesus está dizendo, e eu não sou mais santo que Jesus, diz que até o pó do nosso pé precisa ser sacudido contra a pessoa. Ser cristão é muito sério, ser evangelizador é muito sério.
fazer parte de um trabalho da igreja é muito sério. E é por isso que a gente precisa ser bem treinado. Percebam que, antes de entrar na responsabilização pela rejeição da pregação, Jesus dá um sermão extenso aos seus discípulos, dizendo que eles deveriam fazer uma boa pregação. E é isso que eu quero compartilhar inicialmente com vocês. Para a gente não perder isso de vista, vamos retomar o que nós já estudamos, de forma simples, e acrescentar algumas coisas a mais que não vimos ainda, mas faremos isso agora. O texto nos ensina que Jesus requer algumas coisas daqueles que foram enviados. Ele ordenou aos discípulos que rogassem primeiro ao Senhor da seara, para que enviasse ceifeiro para a sua seara. Pode ver, no verso de número 10, ele designa os 70 e diz, rogai ao Senhor da seara. A partir do 10. E segundo, Jesus avisa, aliás, com isso ele já ensina que a provisão para obreiros que vão servir a seara é da competência de Deus. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie. Compete a nós orarmos e a Deus enviar. Em segundo lugar, Jesus diz que a demanda era grande, demasiadamente grande para o número de trabalhadores disponível. Nesse caso, mesmo assim, era necessário, preciso que os discípulos cumprissem com os seus deveres corretamente. Uma coisa é fazer o trabalho do Senhor quando tem muita gente e a gente acha que vai fazer muito bem feito. Outra coisa é a gente, por achar que tem menos pessoas que necessário, fazer o trabalho do Senhor mal feito. Ah, tem pouca gente mesmo, então vou fazer mal feito. Está faltando obreiro, então faremos mal feito. É melhor fazer bem feito aquilo que dá para fazer, porque está no texto. Façam aquilo que dá para fazer, mas façam bem feito. Seguindo, Jesus diz o seguinte, que no cumprimento da missão, os discípulos deveriam apresentar a mensagem da salvação, da chegada do reino, o que implica em conhecimento da mensagem e da forma que ela deveria ser entregue ao pecador. Não bastava eles terem uma mensagem, mas eles precisavam conhecer a mensagem. E em seguida, eles precisavam saber como transmitir a mensagem de maneira a atingir o pecador. E aí, pensando nisso, irmão, hoje, não sei se hoje ou ontem, preciso até certificar, o pastor Isaldil publicou um texto no Facebook, e ele mandou-nos também no celular, que eu quero trazer para nós. Para exemplificar isso, eu trago esse texto do pastor, e ele aborda alguns pontos que são importantes, e eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção ao que o pastor está dizendo, porque isso faz parte da nossa vida, especialmente daqueles que querem pregar a palavra de Deus, até mesmo num simples ato de evangelizar. Ele diz o seguinte: aos pastores, aos pregadores e aos mestres da igreja. A língua falada
mais do que a escrita, é fator imediato, intercâmbio e deve ser também de integração. A língua integra pessoas. A comunicação verbal, escrita, permite que se retome o texto tantas quantas vezes forem necessário. Se estou escrevendo uma mensagem no WhatsApp, já aconteceu isso com vocês, para alguém? Aí você escreve, apaga, escreve, corrige, escreve, apaga. Quem já fez isso? Quando eu estou escrevendo para algumas pessoas é assim. Será que essa palavra está certa? Será que essa não está? Será que é melhor? Será que eu tiro essa daqui, ponho para aqui? E ele está dizendo que você, quando vai escrever alguma coisa para alguém, você pode voltar ao texto várias vezes. Por sua vez, a comunicação falada não dá essa vantagem temporal. Já que você falou. Ao receptor. Assim, a peculiaridade da fala exige que ambas as partes tenham boa fluência da língua. Quem são as partes? O emissor e o receptor. Quem fala, quem ouve. Vem-me à lembrança a instrução do apóstolo Paulo que todos digam a mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Isso quer dizer que devem ser evitados os empecilhos chamados de ruídos e incompreensões ocorrentes no processo da comunicação. O que o pastor está dizendo, a partir do texto de 1 Coríntios, é que a gente tem que comunicar de maneira que não haja uma interpretação errada daquilo que foi dito. E daquilo que se quer dizer, que quer que se entenda. Não é fácil a obtenção de êxito no exercício desse intercâmbio, de falar-se no articulador, dessa mudança, dessa articulação com pessoas, devido à condição intelectual, geralmente distinta de cada uma das partes. As pessoas interpretam de forma diferente. Cada um tem um nível cultural, e as pessoas interpretam as coisas de forma diferente. Então, como um comunicador, eu preciso perceber que as pessoas com quem eu vou me comunicar têm níveis culturais diferentes. E eu preciso adequar a pregação que vou fazer de maneira que seja perceptível, que seja compreendida para a igreja. Então ele diz, portanto, sempre cabe ao emissor inteligente, que é quem fala, o encargo de buscar um vocabulário correto gramaticamente, porém, mais adequado a um resultado satisfatório, evitando demonstrações vaidosas e intelectualizadas, de intelectualidade. Quer dizer, não basta eu vir aqui usar uma linguagem bonita, acadêmica ou técnica, e os irmãos não entenderem nada. Paulo fala isso. Então a linguagem tem que ser, nós como evangelizadores, temos que ter uma boa comunicação. E buscar a palavra, buscar o vernáculo, ou seja, um conjunto de palavras que seja fácil, perceptível às pessoas. É ruim quando o irmão diz assim, o pastor está falando difícil. Então eu preciso adequar a minha palavra ao entendimento do irmão, mas eu preciso também retirar o irmão dessa zona de conforto de viver só naquilo. Então é um trabalho, é esse intercâmbio que o pastor também está abrindo oportunidade para eu pensar. Então toda comunicação verbal deve atenção à objetividade naquilo de que se trata. Se estou falando de Jesus, preciso trazer um vocabulário que seja compreensível à pessoa que está recebendo a mensagem e que ela entenda
de quem, do que estou falando. O recorte social religioso não é seletivo quanto à escolaridade, quanto à formação intelectual, nem quanto à convivência linguística dos receptores das mensagens. Como então conseguir uma mesma compreensão no discurso, sendo que a gente tem uma mescla de pessoas, diferentes culturas? Se você escrever um texto, determinado texto, muitos talvez não entendam, outros entendem parcialmente, ou mesmo uma pregação. Então, como? Imagine-se, pois, quanto à essência de uma mensagem escoa sem proveito, ou leva, como ele escreveu aqui, até o ouvinte algo que não foi a intenção do orador. O pastor falou, certa vez, que Jesus era Genésio. Espera aí. Será que ele disse isso mesmo? Ou será que foi mal interpretado? Aí ele vai dizer, mas não foi essa a minha intenção. Me lembro de alguém que disse certa vez que colocou uma mensagem na igreja, aqui na igreja, dizendo que as ofertas eram maiores que os dízimos. O que seriam mais importantes. Depois, questionado, ele disse, não foi isso que eu quis dizer. É exatamente isso que o pastor está tratando aqui. A gente tem que dizer de forma objetiva aquilo que se quer dizer. Objetivo é tem que dizer exatamente aquilo que se deve dizer. E que você quer que a pessoa entenda. Então ele segue. A orientação de Paulo mencionada acima deve levar-nos a um preparo linguisticamente adequado da mensagem, a fim de que, devidamente compreendida pelos ouvintes, tenha ela cumprido a função mencionada. Aí ele cita 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, e faz algumas observações que eu quero trazer para vocês. Demonstração de maturidade naquilo que aprendeu, certeza do resultado da boa origem do ensino, valorização absoluta do poder da Escritura. São mensagens do pregador. Aliás, que deve estar contido. Valorização do poder da Escritura Sagrada como código imprescindível para o embasamento da mensagem. Sem conhecimento da Escritura, teremos grande dificuldade ou não conseguiremos levar as pessoas a Cristo. Aí vamos ter que arrumar o que muitas pessoas têm arrumado nos últimos dias, que é, por exemplo, a ideia de que, o que você precisa, o que você veio fazer aqui? Eu vim resolver problema. Como eu citei a vocês de um programa que assisti na TV. Tu, porém, deves permanecer naquilo que aprendeste, que foste reiterado, sabendo que, de quem tem aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem te fazer sábio, tornar-te sábio, pela fé que há em Cristo Jesus. E toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, nós, como evangelistas, como citou aqui o pastor Isaldil, temos que nos aplicar ao estudo e ao conhecimento da palavra. E de forma adequada. E onde fazer isso? Na escola bíblica, por exemplo, é uma oportunidade. O culto de ensino é outro. As reuniões que fazemos de obreiro, outra oportunidade. São oportunidades que o crente tem de aprofundar o seu conhecimento das Escrituras, a fim de que? Levar o ensino. Abra um parênteses aqui, levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas. Abra um parêntese aqui para dizer aos irmãos o erro que parte da igreja comete ao não participar da escola dominical. É um erro. E eu vou dizer por quê. A escola nos ajuda a ler. A maior parte do povo cristão tem dificuldade da leitura.
A escola tem uma metodologia, tem uma forma. Você lê um versículo por dia, lê também, junto com os irmãos, o texto no domingo, lê o próprio texto da revista, a leitura bíblica. Então a revista tem uma metodologia. Leitura individual, leitura diária, leitura coletiva. E temos essa oportunidade. Então não há explicação justificativa capaz de nos isentar da culpa de continuar não sabendo, mesmo nos dias de hoje. É um erro. Mas, voltando aqui ao texto, partindo do que acabamos de ler do pastor, que escreveu o pastor Isaldil, e isso está no Facebook dele, foi postado hoje. Conforme nos orienta o pastor, o pregador tem o dever de fazer uso de uma linguagem adequada. Ele tem que falar adequadamente. Quer dizer que nós, até o português, temos que aprender. E, pastor, então eu não quero ser mais nada. Alguém dirá, bom, é como a história do irmão que disse que estava com uma enfermidade na unha. E aí foi a podóloga falou, olha, vou ter que fazer uma cirurgia. Ele falou, então arranca o dedo. Estou com o dente quebrado, arranca o dente. É mais ou menos assim. Teve um dia que eu fiquei tão nervoso que quebrei esse dente aqui, ó, na pandemia. Quebrei o dente. Não sei se esse ou se esse, um dos dois. E estava tão nervoso, deu uma mordida tão forte no negócio que quebrei o dente. Aí liguei para a doutora, a dentista, e perguntei a ela se ela podia arrancar o dente. Foi na pandemia isso. E ainda bem que tinha que usar a máscara. Porque se não usasse a máscara, eu estava com a janelaço. Bem aqui na frente. E aí mandei uma foto para a doutora. Ela disse, por que arrancar se você tem raiz? Vamos refazer. E ela refez. E refez tão bem na mão, que eu nem sei qual dente quebrou. Nem lembro mais. Eu tenho que olhar na fotografia para saber qual é. E voltei lá esses dias, porque tive que fazer um trabalho, ela falou assim, mas o meu dente está tão bonito, né? Então, voltando à questão, o que o pastor escreveu está alinhado com o que Jesus diz. Com o que Jesus e com o que Paulo e os demais apóstolos ensinaram. O trabalho precisa ser bem feito. Repitam comigo. O trabalho de evangelização precisa ser bem feito. E aí, voltando ao texto de Lucas, o texto nos mostra 7 coisas que Jesus não quer. Há 7 nãos nesse texto. 7. Interessante. A preparação que Jesus dá aos discípulos começa pelo não. É tudo ou quase tudo que parte de nós não gostamos. Olha, você vai fazer, mas nós vamos começar pelo que não fazer. É o sim que começa pelo não. Primeiro, não levem bolsas. Pode ver aí no texto, ó. Verso de número 4. Segundo, não leve sacola de viagem. Terceiro, não leve sandálias. Não levem sandálias. Quarto,
Não se desvie do foco, conversando com pessoas que querem apenas roubar o seu tempo. Quinto, não mudem de casa em casa. Sexto, não recusem o que for posto na mesa pelos hospedeiros. Sétimo, não deixe de cumprir o dever que eu dei. Vejam que ele diz que se a cidade recusar, sacudam o pó do pé e gritem. A missão tem que ser realizada. Repitam comigo, a missão tem que ser cumprida. Pode falar. A missão tem que ser cumprida. E não é o pastor que está falando. Ah, pastor, isso está na sua cabeça. Então vamos para o texto. Verso 10. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas e digam: até o pó da vossa cidade se apegou aos nossos pés, que sacudimos contra vocês. Fiquem certos, o reino de Deus está próximo. Olha aí o evangelho sendo anunciado. Quando ele diz aqui, ó, gritem pela cidade, ele está dizendo: façam o que eu mandei, cumpram o dever. É para vocês fazerem de um jeito, se não aceitar de um jeito, façam de outro. Isso muda a nossa percepção um pouco, porque geralmente quando temos alguma dificuldade, o que não queremos fazer é cumprir a missão. E aí, por outro lado, depois dos 7 não, Jesus também diz o que eles deviam fazer. E eu já preguei isso aqui. Essa foi a perspectiva da aula passada, da quarta passada. Entrar na casa que se abrir. Nem todos vão se abrir, mas algumas casas vão se abrir. A sua se abriu. A sua casa se abriu para o Evangelho. A minha casa se abriu para o Evangelho. Mas aquela casa que não se abriu para o Evangelho, diz o texto, deixa ela para lá. Se alguém aqui, ou na internet, ou depois, quiser questionar, fale com quem escreveu. Ou fale com quem disse, que não fui eu, só estou lendo o texto. O texto diz, sai da casa e vai para outra, nesse caso. Se ninguém quiser, vai para o lado de fora da cidade, muda de cidade. Em outras palavras, não gaste tempo com quem não quer. Está aqui no texto. E agora? Estou vendo que há quem está nos assistindo pela internet, o povo que está aqui, está fazendo assim, ó. É o culto do caras e bocas. Irmão, está no texto. E não fui eu, e nem foi a qualquer pessoa que disse, mas Jesus. O que me sinaliza que Jesus não brinca no serviço. O que me sinaliza que Jesus é muito sério no que ele fez e faz. O que me sinaliza que Jesus não quer que os seus discípulos percam tempo. Porque o tempo é curto, passa rápido, temos uma missão para cumprir. Está no texto. Mas alguém fica sempre apegado à história da ovelha que está desgarrada lá. Ah, o pastor tem que ir lá desembaraçar a ovelha. Ele diz que tem que desembaraçar a ovelha. Mas se a ovelha não quiser se embaraçar, ele também diz, deixa ela lá. Num texto ele diz, vai lá desembaraçar ela. Mas no outro, que nem esse, ele está dizendo assim, se ela não quer se desembaraçar, largue lá. Está no
texto, irmão, não sou eu. Eu nem estou interpretando, a Bíblia fala por si mesmo. É um tempo de peneira, viu? Aí ele diz, quando você entrar numa casa que se abrir, dê a paz a ela. Como eu preguei semana passada, transmita a paz. Socialize com a família, participe das refeições. Coma do que for posto à mesa. Cure os enfermos. E também anuncie o evangelho. É o que o texto está dizendo. 5 coisas. Então, diante disso, se o trabalho for bem feito, não há razões para que o evangelista se sinta culpado daquilo que foi bem feito. Então ele diz mais ainda, devemos lembrar que Cristo disse que haveriam pessoas que mesmo assim não vão receber o evangelho. E sobre essas pessoas, Jesus orientou o seguinte: o que Jesus falou das pessoas que recusam o evangelho? Vocês precisam saber disso. A recusa ou aceite é pessoal. Cabe a mim e a você conhecer bem a mensagem, conhecer a forma de aplicar a mensagem e aplicá-la bem. Cabe ao Espírito Santo, como diz João 16, convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, como eu e você fomos convencidos. Mas a gente precisa saber qual será o tratamento dado por Deus às pessoas que recusam a mensagem. Então, Jesus nos orientou sobre a possibilidade de alguém não querer ouvir, tampouco aceitar a palavra, não abrir a sua casa. O próprio texto de Lucas, que nós já lemos, o versículo 5 e o 10, nos falam tanto de uma pessoa, quanto de uma casa, família, quanto de uma cidade, uma sociedade, uma comunidade. Temos 3 grupos representados aí, uma pessoa, uma família e uma comunidade. As 3 vão receber a consequência do não aceite, da recusa, se podemos falar assim, e está no texto. E ele diz, em primeiro, e eu quero ler vários textos com vocês. Então, além desses que eu já falei, existem outros textos que nos posicionam sobre isso. E eu quero pedir a atenção de vocês e o apoio de vocês na leitura de vários outros textos da Bíblia que podem nos ajudar nesse ínterim. Apesar que eu os tenho aqui, você precisa tê-los aí, aberto na sua Bíblia. Mesmo que estará disponível na tela, você precisa abrir na sua Bíblia. João capítulo 12, versículo de número 48, disse Jesus: aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará. João capítulo 12, versículo de número 48. Então percebam, a própria Bíblia já há uma condenação, um julgamento para aquela pessoa. A versão de hoje, a que eu estou utilizando, a NVI, diz: há um juiz para quem me rejeita. Há um juiz para quem me rejeita, como diz aqui o texto. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará. Então não tem acordo com a pessoa que não aceita a palavra de Deus. Não tem acordo. Está aqui na Bíblia. Alguém vai mudar? Está na Bíblia. Eu sou amigo de algumas pessoas, tenho contato com muitas pessoas, tenho amizade com pessoas que não querem a palavra de Deus, pessoa generosa, pessoa amorosa, pessoa bondosa e tudo mais. Mas o texto
bíblico diz, se ela não se abrir para a palavra de Deus, ela está condenada. Não compactua a fé com ela. Rejeição aos enviados. Lucas 13, versículo 34. Abre aí comigo a sua Bíblia. Lucas 13, versículo 34. Agora é uma maratona para ver quem abre Bíblia. Bíblia rápido, abre Bíblia rápido. 13, 34. Eu já abri, faz tempo, já estou aqui, ó. Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito seja o nome do Senhor. Olha o desastre anunciado àqueles que rejeitam os enviados. Nesse caso, o próprio Jesus foi enviado. Ele era o enviado e ele é o rejeitado. Vejam, rejeição por ele ser humano. Pessoas que rejeitam até a humanidade de Jesus. Capítulo 53, versículo 3. Era desprezado, rejeitado dos homens, homens de dor, experimentado do trabalho. Não é isso que diz o texto? Quem leu? Quem encontrou? Rapidamente grita, eu encontrei, já leu o versículo rapidamente, pode ler. 53, verso, isso, Isaías 53, verso 3. Já acharam? Eu já tenho aqui na mão. Glória a Deus. 53, verso 3, que diz assim, os irmãos não encontraram, então eu encontrei. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dor, experimentado no trabalho, de quem os homens esconde o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos caso, não fizemos dele caso algum. O texto a seguida descreve, inclusive, o seu sofrimento. As pessoas, até a humanidade de Cristo rejeitaram. Além disso, a rejeição pela sua própria divindade. Diz o Nécio, Salmo 14, verso 1, o que diz? Abram aí, Salmo 14, versículo de número 1. Salmo 14, versículo de número 1, diz assim, diz o tolo no seu coração, não há Deus, Deus não existe, corromperam-se, cometeram atos detestáveis, não há quem faça o bem. Olha o que o texto está dizendo. Esse tipo de sujeito se perverte tanto. Veja como o texto descreve esse sujeito que acha, que pensa, que entende que não há Deus. E aí o texto diz, o Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há sequer um. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhe, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio do justo. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Esse povo vai tratar com Deus. Então, como é que o texto nos ensina que essas pessoas serão tratadas por Deus de acordo com o próprio tratamento que já está determinado na palavra? E isso, então, diante disso, então, como que eu devo agir perante essas pessoas? Vamos lá para Lucas, capítulo 10, versículo 13. Primeiro vou para o verso 5, o que nós já lemos. Capítulo 10, verso 5. Diz assim,
Se houver ali um filho da paz, a paz vai com ele. Mas se não houver, ela volta para você. Olha aqui para mim. Vamos parar de ficar tentando empurrar paz naquele que só quer tribulação. Está no texto. Está aqui no texto. Para de ficar tentando empurrar paz naquela pessoa que só quer tribulação. Alguém vai dizer assim, nossa, pastor, mas não está aqui. Não está aqui, irmão. Não, eu não estou batendo, não. Eu só estou lendo a Bíblia para vocês. Não, fica aí, ó. Deixa a paz aí com você, a paz de Deus aí com você. Talvez você dê um jeitinho para ela. Talvez você vai precisar dela para alguma coisa. E tem mais. Olha a frieza do texto. Perceba a frieza do texto. Olha a frieza. Jesus não diz assim, insista. Jesus diz assim, dá um abraço na pessoa do seu lado e diga assim, olha, eu vou deixar aqui um presentinho para você, né, para você ficar com a paz, caso você precise, um amuletozinho. Está isso aí no texto? Ele diz assim, dê. Se ele não quer, volta para você. Acabou o papo. Ele mandou empurrar ela de novo? Ele mandou insistir? Ele falou, volta para você e sai de lá. Ó, eu vim aqui orar por você, para você ter paz. Não quero. Tá bom. Está aqui no texto. A igreja precisa entender essa questão. Aí alguém dirá assim, os crentes não têm amor. Alguém dirá assim, os crentes não têm amor. Aquela igreja não ama. O evangelho não é forçar ninguém, irmão. É pregar, aqueles que aceitarem, crerem e aceitarem, vêm, deles cuidam. Eles são cuidados. Os que não querem, não são cuidados. O culto está aqui. Aprende quem quer. Eu tive a professora de hebraico, com quem eu estudei quase 5 anos. Ela disse assim, nós não compramos um alimento para o necessitado e doamos para ele levar para casa. Nós aprendemos que a pessoa que está com fome tem que comer na hora. Eu compro, mas você vai comer agora. Na minha frente. Coma agora. A história de fazer o lanchinho e leva para casa para você comer depois é interessante. Mas é mais ou menos isso que a gente faz com o evangelho. Ó, vou ensinar uma reza para você. Vou ensinar uma oração para você. Quando você estiver em tribulação, aí você ora lá na sua casa. Aí o cara está naquela angústia absoluta, ele se lembra de Deus. Aí ele está na boa, desculpe a palavra, ele dá um chute em Deus. E nós é que ensinamos isso para as pessoas muitas vezes. A gente precisa, inclusive, anunciar ao povo aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer com aqueles que rejeitam a palavra. E ele diz ainda, então os discípulos, Betsaida,
Olha só o verso 13, Sodoma. Naquele dia haverá menos tolerância para Sodoma do que para a cidade que recusa a palavra. Como é que foi o tratamento de Sodoma? E no julgamento, no juízo, a Bíblia diz que vai ser menos, ou muito mais intenso do que foi com Sodoma. Irmão, Jesus não coloca meio perdido. Jesus não coloca meio crente e meio perdido. Ou é crente ou é perdido. Nós estamos lutando aqui para permanecer na presença de Deus. Continuemos agarrados em Jesus, na Bíblia, um ao outro, para a gente não escapar. Pode dizer amém? Continua, é por isso que o crente tem que congregar, tem que ir para a igreja. Tem que ir para a igreja, tem que ir para a oração, tem que ir para a escola bíblica, tem que participar das atividades. Porque para a gente deixar de ser, é fácil. E ainda tem aqueles que lutam para deixar de ser, para desevangelizar. Tem aqueles que, enquanto há um mundo trabalhando para evangelizar, há uns crentes que estão trabalhando para desevangelizar os evangelizados. A Bíblia diz que esses estão arrastando Jesus para a cruz de novo, crucificando Jesus novamente. Então os discípulos, conscientes da rejeição das pessoas, deveriam se retirar tanto da casa das pessoas, quanto da cidade. Mas nos dias de hoje, né? Ah, mas esse pastor aí, essa igreja não tem amor. O negócio é esse que o crente só tem amigo. Eu fico pensando, quem é seu melhor amigo na escola? Meu melhor amigo é a Joaquina. Não tem ninguém com o nome de Joaquina aqui, eu vou citar um nome qualquer aí. Jubileia, pronto. Minha melhor amiga é a Jubileia. Quem é a Jubileia? A Jubileia é aquela que transou com a classe toda. Quem é o seu melhor amigo? Meu melhor amigo é o Jubileu. Quem é o Jubileu? O Jubileu é o cara mais perigoso, mais terrível, mais virado da escola. Que sociedade há entre o crente e o descrente? Que sociedade há entre o fiel e o infiel? Que sociedade há entre luz e trevas? Nós queremos fazer a existência da existir sociedade, uma parte da igreja hoje quer tornar sócio do pecado. É tipo assim, eu vou para o céu, mas abraçado com o diabo. Escuta, irmão, preste bem atenção, o texto é claro. O cara não quer Jesus, o cara não quer a paz, nem serve para você andar com ele. Mas esse é um sermão bem duro, né? O texto não está falando para ninguém largar marido, largar mulher, não. Muito pelo contrário, Paulo trata isso muito sério. Ah, pastor, e o que eu faço agora? Paulo fala, se alguém foi chamado crente e a mulher descrente, o crente não larga o descrente por causa disso não. Está no texto bíblico aqui, então fique tranquilo aí. O que estamos pregando aqui se aplica aos crentes que vão buscar lá no mundo. Irmão, o evangelho é bem complexo. Nesse sentido, ele é muito decidido. A rejeição, de acordo com os estudos, por exemplo, os estudiosos, nos mostram vários textos dos quais trarão condenação às pessoas.
Vejam, o que acontece com a rejeição ou a pessoa que rejeita a Deus? Primeiro, João 3,36, vamos ler. João 3, versículo de número 36. O que diz? Quem crê no Filho tem a vida, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A rejeição ao Evangelho de Cristo, ao perdão de Deus, atrai a morte eterna. João 5, 24. João 5, 24. Veja o que diz. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Ó, preste muita atenção. O cara está lá fora, não acredita no Evangelho, aí ele não tem o Evangelho, aí ele recebe o Evangelho, ele passa daquele estado de morte para o estado de vida. Ok? É isso que a Bíblia diz. Mas o sujeito que não aceita o Evangelho, já está no primeiro estado de morte, também vai passar de um estado para o outro. Ele vai passar da morte para a morte. Porque ele já está no estado de morte e vai para a segunda morte, que é a morte eterna. Ele já está morto espiritualmente e vai passar para a morte eterna. A igreja precisa ter ciência disso. Então, esse versículo cabe essa colocação. Terceiro, João 3, versículo 18. E olha que o povo fala que João é o discípulo do amor, né? Olha a mensagem de João 3,18, que diz assim. Diz assim o texto. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê será. É isso que diz o texto? Já está. Quem não crê já está condenado. E o duro, irmão, é que nós precisamos, como pregadores e anunciadores da palavra de Deus, ter esse conhecimento. Foi isso que Jesus disse em Lucas capítulo 10. Quando você der a paz a alguém e ele receber, ok, entra lá, abençoa ele. Mas quando aquele cara não receber, a paz volta para você. Segue o caminho. Então hoje estamos aprendendo a como lidar com essa questão das pessoas que rejeitam o Evangelho. Devemos amar a todos, temos que anunciar a todos, temos que levar a mensagem a todos, de forma adequada, com conhecimento, com sabedoria e com graça, como nos aprendemos essa noite e nos ensina a palavra de Deus. Para isso precisamos somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Você, tanto quanto eu, precisa entender que o seu envolvimento com o Espírito Santo vai para além, muito além do simples momento de um êxtase no culto, do falar em outras línguas. O Espírito Santo nos impulsiona ao trabalho, ao serviço do Senhor. Quanto mais a gente está cheio do Espírito Santo, mais queremos servir a Deus. Mais queremos nos envolver com o trabalho do Senhor. Então é dever da igreja orar ao Senhor, buscar o batismo do Espírito Santo, buscar o renovo do Espírito Santo, pastor, eu fui renovado no culto de domingo passado, então busque o renovo novamente no culto de quarta-feira, busque durante a semana inteira, seja renovado constantemente, porque tem alguém ao seu derredor
ar, querendo tragar a sua fé, querendo tirar você da comunhão. E ele sabe que se fizer isso, você vai perder aquilo que já foi feito, vai perder aquilo que Deus te deu, vai sair do plano de Deus, vai entrar em condenação. Então permaneça na presença de Deus. Agora, para evangelizar precisa precisa ser cheio do Espírito de Deus. Então, e como serei cheio do Espírito Santo? Na oração, no jejum, no estudo da Bíblia, na comunhão com os irmãos. É assim que a Bíblia nos ensina. Então, amado irmão, amemos a todas as pessoas, anunciemos a todas as pessoas. Tenha a palavra certa. O Espírito de Deus vai te dar a palavra certa. O que não significa que a pessoa vai receber. Porque mesmo Jesus, alguém mais do que Jesus não tinha, alguém poderá dizer que Jesus não tinha a palavra certa? E contudo ele foi rejeitado. Tem a palavra certa. É por isso que eu oro constantemente: Senhor, nos dê a palavra. Senhor, nos dê a palavra. E quantos querem a palavra, diga glória ao Senhor. Mas ela não virá para você pelo Mercado Livre. Também não tem oferta da boa palavra na Shopee, nem no AliExpress. A boa palavra só vem a partir da sua dedicação, devoção, estudo na palavra de Deus, oração, comunhão com os irmãos, perseverança na presença de Deus.